Olá pessoal, vamos lá começar a nossa aula extra, né? A nossa aula que dessa vez não é ao vivo, gravada, para a gente terminar o nosso conteúdo relativo à V1, nossa primeira avaliação. Como eu falei para vocês, né, não deu para a gente terminar o conteúdo em aulas ao vivo, né, nas segundas-feiras por conta do feriado, né, que houve. Então vamos lá. Nessa aula a gente vai continuar a falar da unidade 3, propriedade. Na aula passada a gente terminou no slide que trata de registro imobiliário, né? Foi a última forma de aquisição da propriedade imobiliária que a gente viu na aula passada. Como vocês estão vendo aí, unidade 3, propriedade, tópico 3.6.2, registro imobiliário. E aí só fazer um abre aspas aqui, no grupo do WhatsApp da turma, né, me perguntaram acerca da diferença entre domínio e propriedade. Eu expliquei lá, mas aqui explico novamente. Muitos autores nem fazem essa diferenciação, tratam até como sinônimos. Tanto é que se vocês pegarem vários livros de direito civil, bons livros, né, o autor nem fala sobre isso, nem diferencia domínio de propriedade. Algumas pessoas diferenciam, até diferenciam de forma, não é que é errada, mas de forma confusa. Eu vou passar para vocês como é que eu vejo essa diferença, tá? Os artigos do Código Civil, por exemplo, e os da Constituição que tratam da uso capião falam em domínios. Se vocês pegarem o artigo 1240 e 1240A, artigo 183 da Constituição também, enfim, como o próprio aluno, acho que o Robson, né, que fez essa pergunta, falou. Realmente trata de domínio. E aí, pegando esses artigos, o que a gente pode perceber é que o domínio ocorre quando o sujeito ele possui todos os poderes inerentes de proprietário, poder de usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar a coisa de quem a tenha de forma injusta. Só que falta a ela o título, né, o título registrado. Por isso que se fala em domínio quando ocorre a uso capião. Aí se falar, no caso do artigo 1240A, por exemplo, né, da uso capião, que a gente viu familiar, né, ou pró-família, enfim. Muitas vezes a esposa, por exemplo, que fica o cônjuge que fica no imóvel quando o outro abandona o lar, ele já tem a propriedade, só que a propriedade é dividida. E aí quando passam os 2 anos, né, de acordo com o código, ela adquire domínio pleno, né? Então, com esse domínio que ela adquire, ela pode entrar com ação de uso capião para ser declarada e ela levar o título, né, usar a sentença como título e registrar a propriedade exclusivamente dela, né, ou dele, né, do cônjuge. Então, o domínio é isso. É quando o sujeito detém todos os poderes inerentes à propriedade, mas não teria o registro. Essa é a melhor forma que eu vejo de diferenciação. Apesar de que eu não acho errado dizer que até são sinônimos. Por quê? Porque a uso capião não é forma de aquisição de propriedade. Então, se o artigo diz que quando ocorrem os requisitos, né, da uso capião, seja extraordinária, seja familiar, urbano, rural, enfim, quando ele fala que adquire o domínio pleno, ele quer dizer que adquire a propriedade. Então, eu acredito até que em muitos pontos o Código Civil e a Constituição adotam como sinônimo, certo? Então não é uma diferenciação assim muito clara que a legislação traz. Eu vejo dessa forma, mas também acredito que pode ser adotado como sinônimo. Ok? Então vamos lá. Começamos a falar, vou passar aqui o slide para vocês, a gente começou a falar, vou voltando aqui, a gente começou a falar da aquisição da propriedade imóvel e falou de uso capião, né? As principais espécies: extraordinário, ordinário, constitucional ou especial rural, constitucional ou especial urbano, especial urbano coletivo, usucapião rural coletivo, familiar, indígena, e falou da usucapião administrativa. Falamos do registro imobiliário e agora a gente vai falar de acessão. Okay? Agora a gente vai tratar de mais uma forma de aquisição da propriedade imobiliária, que é a acessão. O que é a acessão?
É o meio pelo qual se adquire a propriedade imobiliária e é uma forma de um aumento de volume da coisa principal. Ela implica, a acessão ela implica um aumento de volume da coisa principal, mediante uma união física. É o que está aí no slide, inclusive. Aumento de volume da coisa principal por meio da união física. Como há o aumento dessa coisa principal, o proprietário acaba adquirindo a propriedade dessa coisa, desse aumento. Né? Se você tem um terreno, por exemplo, de 100 metros quadrados e por uma acessão física, esse imóvel passa a ter 150 metros, então você adquiriu a propriedade de mais 50 metros quadrados. Já já a gente vai ver essas formas que estão previstas aí no artigo 1248. Formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de alvéolo, plantações e construções. Tá? Antes da gente falar das formas de acessão, é importante que a gente faça uma diferenciação entre acessão e benfeitoria. A gente já fez isso quando falou de benfeitoria e vamos só lembrar agora, de novo. Qual é a diferença? A benfeitoria ela é um bem acessório tratado na parte geral do Código Civil e é sempre artificial, ou seja, ela é sempre realizada pelo homem na própria estrutura da coisa principal, sem que haja necessidade de aumento do volume dessa coisa. Então ela é um acessório. E ela é sempre artificial, é sempre o homem que faz essa benfeitoria. Já a acessão ela pode ser natural ou artificial. E ela sempre aumenta o volume da coisa. Por isso ela é regulada na parte especial do Código Civil. Tá? Ela é um modo de aquisição de propriedade. Porque ela aumenta a coisa principal. Né? Aumenta aquele bem imóvel, ok? Então, se eu vou construir, por exemplo, um muro em uma casa, é uma benfeitoria. Aumentei o muro aqui, fiz uma reforma, é uma benfeitoria. Já se eu construo um segundo andar, mais um andar, um puxadinho, né, como se popularmente fala, no Brasil se fala muito um puxadinho, aí a gente já está falando de uma acessão artificial feita pelo homem, tá? Mas um puxadinho não seria uma melhoria? Não, de repente você tem um imóvel comercial e você em cima constrói apartamentos residenciais, tá? Você está uma acessão artificial aí, porque você está aumentando o seu imóvel e você não deixa de ser uma forma de aquisição de propriedade. Você vai inclusive tirar matrículas para esses apartamentos, enfim, se você for regularizar. Certo? Então essa distinção é importante. E aí a gente passa para as formas de acessão. Antes, vamos só voltar aqui rapidinho. Só antes de ir para as formas, peguem aí o artigo 1248. Se vocês forem ver, ele prevê essas 5 formas de acessão. Formação de ilhas, aluvião, avulsão, por abandono de alvéolo, por plantações e construções. Tirando essa última, plantações e construções, todas as outras 4 são acessões naturais. E aí a gente vai para a primeira, formação de ilhas. É muito simples entender quando a gente traz imagens para a gente entender as formas de acessão natural, que são acessões que não dependem do homem, são as forças de natureza. Tá? É difícil a gente visualizar na prática, até porque hoje em dia é mais difícil acontecer, tá? Essas acessões, mas é difícil, mas é possível e está previsto em lei o regramento. Primeiro são as formações ou a formação de ilhas, uma acessão natural prevista no artigo 1249 do Código Civil. É o surgimento de uma ilha, tá? O aumento da propriedade dos proprietários ribeirinhos fronteiros, de acordo com 1249. Então, vocês estão vendo aí a imagem de 2 proprietários aí de terras ribeirinhas, né, nesse primeiro quadradinho aí.
E aí, o artigo 1249 traz as regras quando são formadas ilhas. De quem é a propriedade dessa ilha formada? O que é que diz o artigo 1249? As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as seguintes regras. Então, as ilhas essas ilhas formadas, elas vão pertencer aos proprietários ribeirinhos fronteiros. E aí a primeira regra do inciso 1 está aí na imagem. Se vocês forem ver, as que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividia o alvéol. O alvéol, pessoal, nada mais é do que o leito do rio, tá? É leito de rio. Em duas partes iguais. Aí vocês veem aí, né, na ilustração tem uma ilha formada no meio do rio, metade para cada proprietário ribeirinho. Certo? Bem simples de entender com a imagem. Essa é a regra do inciso 1. A regra do inciso 2. As que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado. E aí, que se formarem entre a referida linha, né, que é a linha do meio, e a margem, uma das margens é acréscimo proprietário ribeirinho do mesmo lado. E vocês veem aí, quando da metade de uma linha imaginária para um lado ou da imagem para o outro vai ser do proprietário ribeirinho correspondente. Tá? Essa linha aí no segundo quadradinho é uma linha imaginária. Ok? Ah, mas como é que vão saber? Vão medir tudo? Sim, provavelmente se ela for um pouquinho para o meio vai ser uma parte de um, outra parte de outro. Certo? E aí o inciso 3, a regra do inciso 3 diz que as que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos às custas dos quais se constituíram. Então, quando se forma uma ilha do desdobramento de um novo braço do rio, continuam a pertencer aos proprietários. Tá? Nesse caso aí, há quem diga que não seria nem uma aquisição de propriedade, porque ela já existiria, ela só foi destacada da propriedade, entre aspas, principal. Tá? Tá aí o caso também. Ok? Então essa é a formação de ilhas, não tem muito mistério. Aliás, as acessões não tem muito mistério. Ok? Além da formação de ilhas, a gente tem o aluvião. Ah, professor, mas isso é importante, esse assunto é importante? Pessoal, talvez na prática, nós que estamos na região metropolitana, que provavelmente teremos nossa vida profissional toda aqui, né? Talvez não. Para a nossa vida profissional, para a prática, talvez não. A não ser que você trabalhe com seus clientes, sejam de zona rural, que é mais fácil acontecer isso. Tá? Pode acontecer e podem ter brigas judiciais mesmo por conta disso. Mas isso para prova é muito importante. Eu sei que muitos de vocês estudam para concurso. Todos vocês provavelmente farão o exame de ordem, mesmo quem quer concurso vai fazer o exame de ordem, porque para muitos concursos é necessário você ter, né, a prática advocatícia e ser aprovado no exame de ordem. Cai muito, tá? E aí, por que é que eu lembrei disso agora? Porque a gente tem aluvião e a gente tem avulsão. E muita gente confunde os dois e na prova fazem pegadinhas quanto a isso. Tá? Então vamos lá primeiro para o aluvião. Todos eles a gente mostrando com imagens. Tá? Com gravuras, né? Aluvião. O que é aluvião? É o aumento lento e paulatino da margem do terreno mediante acúmulo natural de detritos e sedimentos. Detritos e sedimentos é depósitos, aterros, enfim. E aí vocês veem que vão se fazendo, depositando um aterro, uma coisa, aumentando aí a margem, né, do terreno. Ou seja, aumenta o terreno e é da propriedade, né, do sujeito que já detém a propriedade desse terreno que foi aumentada a sua margem, que teve aumentada a sua margem. O que é que diz o artigo 1250? Os acréscimos formados
sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes, e lembrem-se que são depósitos e aterros naturais, tá? Ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Não há por que haver indenização, até porque foi uma cessão natural, tá bom? E aí o parágrafo único fala: o terreno aluvial, o terreno aluvial é o terreno formado pelo aluvião, tá? O terreno aluvial que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Tá? Então, se é sobre terreno de proprietários diferentes, vai se dividir proporcionalmente à testada de cada terreno. Tá? Não é o tamanho de cada terreno, tá? A testada de cada terreno é diferente. A testada é o tamanho ali, é a metragem da margem, né? Não é o fundo do terreno não vai interessar para essa divisão, tá bom? Além da aluvião, a gente tem desculpa pessoal, aqui ficou dois slides falando de aluvião, porque nesse eu acrescentei a aluvião imprópria. Depois eu vou corrigir, no material de vocês deve estar assim também, mas depois eu vou corrigir isso e deixar só um slide, para não ficar um slide a mais sem necessidade, tá? A aluvião imprópria é reconhecido por parte da doutrina e se dá por meio da retração das águas, certo? Por exemplo, uma lagoa perde volume de água, resultando no aumento da margem da fazenda. Você tem uma fazenda e tem uma lagoa, e aí a lagoa vai diminuindo e vai aumentando o tamanho da fazenda. Tá? Há quem diga que não é uma forma de aluvião ou de aquisição de propriedade, porque a lagoa pode encher de novo. Há quem diga que quando ela seca definitivamente, né, diminui definitivamente, sim, enfim. Tá? Ela é reconhecida por parte da doutrina. Por que imprópria? Porque seria o contrário. Ao invés de detritos aumentarem, nada vai aumentar. Na verdade, a lagoa vai secar. Né? Então, a aluvião imprópria é reconhecida por parte da doutrina. Vamos lá, continuando. Além da aluvião, a gente tem a avulsão. Como é que funciona? Diferente da aluvião, a avulsão é repentina. Ocorre por força de uma força natural violenta, uma corrente, uma enchente de um rio, por exemplo, que aí ela vai fazer uma porção de terra se destacar de um imóvel e se juntar a outro imóvel. E aí, no caso, o que é que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Como é que funciona isso? Vamos só visualizar o caso. Mais uma vez aí com duas figurinhas. Ó, a gente tem a figurinha 1 e a figurinha 2. Aí vocês veem esse traço pontilhado, esse espaço da terra se destacou e foi para outra propriedade. Tá? Foi para outra propriedade. Isso aí é fácil de entender. É difícil de acontecer, muito difícil de acontecer isso, mas pode acontecer. Tanto que há previsão. As previsões legais, elas não são à toa, né? Porque provavelmente já tiveram brigas judiciais por conta disso. Então, existe a previsão. É difícil acontecer, mas pode. O exemplo aí ficou claro, a figurinha ficou clara, mas aí, qual é a consequência de quem é que vai ser essa terra? Nesse caso, o dono o dono desse terreno a qual foi acrescida a propriedade, ou seja, o dono do terreno da figurinha, de quem está olhando para a tela aí, da figurinha à direita, ele vai adquirir a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro, ou seja, o terreno do sujeito A, o terreno estava no sujeito A, foi para o do sujeito B. O sujeito B ele vai adquirir esse terreno, mas ele tem que indenizar o dono do primeiro. Tá? Ou ele vai adquirir essa propriedade também, mesmo sem indenizar, em um ano, se ninguém houver reclamado. Ou seja,
Se o sujeito que perdeu essa parte do terreno por conta da avulsão não reclamar em 1 ano, ele perde também a propriedade e o outro, né, o proprietário beneficiado, vai adquirir sem indenização. E aí a gente tem a terceira possibilidade. Se o dono do imóvel beneficiado não quiser indenizar, ele deve permitir que se remova a parte acrescida, o que na prática nem sempre vai ser fácil de realizar. Como é que vai remover um pedaço de terra, né? Acaba que o proprietário do terreno beneficiado, ele, num caso como esse, dificilmente vai querer pagar uma indenização, porque ele sabe que dificilmente também o proprietário do terreno que teve a diminuição vai ter condições de retirar esse terreno de lá, né? Então acaba que fica complicado. É isso que o artigo 1251 fala. Eu acho até que o legislador errou aí. Eu acho que o legislador deveria, para vedar o enriquecimento ilícito, obrigar a indenização mesmo. Lógico, ter o prazo de 1 ano, mas se o sujeito reclamar a indenização, acho que o sujeito do terreno beneficiado deveria ter alguma forma de recompensar o outro, apesar de não ter tido a intenção, né, de ter o seu terreno aumentado, enfim. É uma situação bem complicada. O Código Civil tenta vedar o enriquecimento ilícito nesses casos de avulsão, mas é bem complicado, porque os dois lados, de certa forma, podem vir a perder, porque a gente tem o sujeito dono do terreno que teve a diminuição, ou seja, ele perdeu o terreno, só que foi um fenômeno natural. E a gente tem o sujeito proprietário do terreno beneficiado, que ele não pode também ser obrigado de toda forma a indenizar, porque ele não teve a intenção de comprar aquela parte do terreno. Foi um fenômeno natural, né? Então, se ele não tem condições, como é que vai ser, né? Então, é uma situação bem complicada na prática, se ocorrer, né? Caso ocorra na prática, é bem complicado de se resolver. É fácil de entender a regra, mas é bem difícil de resolver na prática. Ok? Então, vamos lá. Além da avulsão, a gente tem o alvéol abandonado, que é outra forma de acessão natural. O que é o alvéol abandonado? Nada mais é do que o leito seco de um rio. Tá? É um leito seco de um rio. E aí esse leito seco passa a pertencer aos proprietários ribeirinhos das suas margens. É muito simples também. Tá? Isso que diz o artigo 1252. Ok? E aí, por fim, nesse caso a gente não tem figurinha, né? Que aí é mais fácil a gente visualizar sem as figurinhas, que é mais comum acontecer. E aí, nesses casos, sim, a gente vai se deparar mais com casos práticos, quem trabalha na área principalmente. São as construções e as plantações, que são as seções artificiais, né? Ou seja, feitas pelo homem. Nos artigos 1253, 254 e 255, o Código Civil consagrou a regra de que o dono do solo se torna o dono da accessão. Tá? Essa é a regra. A gente tem alguns pontos aí que a gente vai verificar, mas essa é a regra. Mas da mesma forma que o Código Civil prevê isso, prevê que o dono do solo se torna o dono da accessão, ou seja, se eu tenho um pedaço de terra e é construída uma casa lá, a casa é minha. Certo? Essa é a regra. Mas o Código Civil também prevê a accessão inversa ou invertida. O que é essa accessão inversa ou invertida? É o que fala o artigo 1255. O que é que fala o artigo 1255? Que há a possibilidade do dono da construção ou plantação, que é a accessão, se tornar dono do solo. Já já a gente vai falar sobre isso. Vamos lá primeiro para os artigos. Ponto a ponto aí,
de acordo com a nosso slide. Primeiro ponto, eu coloquei alguns pontos aí para a gente falar de construções e plantações. Presunção, primeiro ponto é a presunção relativa de que construção ou plantação existente em terreno foi realizado pelo proprietário. Ou seja, se foi realizada uma construção em determinada propriedade ou uma plantação, presume-se que quem a fez foi o proprietário e a sua custa. Essa é a presunção relativa. Isso é o que diz o artigo 1253. E aí o artigo 1254 fala de construção ou plantação em terreno próprio com material alheio. Qual é a consequência? Artigo 1254. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos se agiu de má fé. Tá? Então, é o proprietário que usa material de outra pessoa para construção ou plantação em seu terreno. Lógico, a partir do momento que ele construiu ou plantou no seu terreno, aquilo ali vai ser dele, mas ele tem que indenizar o dono desse material. Tá? E se tiver agido de má fé, vai ter que indenizar também perdas e danos. Artigo 1255. Construção ou plantação em terreno alheio com material próprio, que é o contrário, que você faz a construção com seu material, mas em terreno alheio, terreno de outra pessoa. O que é que diz o artigo 1255? Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Então, se você está de boa fé fazendo essa construção, porque combinou com o proprietário, porque, enfim, por algum motivo de boa fé, você tem direito à indenização desse proprietário. Ok? E aí a gente vai para o parágrafo único, que é a seção inversa ou invertida, que a gente já falou um pouco agora há pouco. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Caso, por exemplo, de uma confusão aí no registro de um imóvel, e aí a pessoa de boa fé vai e faz uma construção, constrói, sei lá, uma indústria, um condomínio, enfim, com alto custo aí no terreno que ele acreditava ser dele, mas depois foi visto que não era, enfim. Judicialmente pode-se fixar uma indenização para ele pagar o real proprietário do solo e se tornar proprietário, ok? Mas isso é uma situação excepcionalíssima, dificilmente vai ocorrer. Eu nunca vi na prática ocorrer, tá? Mas pode acontecer. Artigo 1256. Quando há má fé em ambas as partes, o que é que acontece? Quando a má fé do dono do material, a má fé do dono do terreno, enfim. Se de ambas as partes houve má fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das accessões. Tá? Presume-se má fé do proprietário quando o trabalho de construção ou lavoura se fez em sua presença sem impugnação sua, ou seja, o proprietário está vendo que está sendo feito um trabalho no seu imóvel, uma construção, uma plantação, e não fala nada. Tá? Presume-se má fé, presume-se que ele quer se aproveitar ali de alguém, ok? Esses casos é bem difícil visualizar, porque hoje em dia com a sociedade mais informatizada e mais informada, dificilmente alguém vai fazer obras ou plantações em terreno alheio sem uma autorização formalizada, enfim. Tá? E aí, uma observação, que são os artigos 1258 e 1259, construção que invade propriedade alheia e suas consequências.
situação delicada aí. Se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio em proporção não superior à 20ª parte deste, adquire o construtor de boa fé a propriedade da parte do solo invadido se o valor da construção excedeu dessa parte e responde por indenização que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Vamos lá. O que é que diz o artigo 1258? Para vocês visualizarem aí. Eu tenho um terreno, sei lá, um lote, e aí eu vou construir, fazer uma construção, e aí por um erro de cálculo, estou agindo de boa fé, eu construo e essa construção invade 5% ou menos do lote vizinho. E aí depois de pronto, eu me dou conta disso. Só que o valor da construção excede muito o valor daquela terra, daquilo que eu invadi, daquele pequeno espaço do terreno alheio que eu invadi. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, eu vou ter que indenizar o proprietário do lote vizinho, tanto pelo valor do lote, como que é da área perdida, né? Como pela desvalorização da área remanescente. Ou seja, aquele terreno ele desvalorizou também, né? A área remanescente, porque ele ficou menor. O terreno maior a gente sabe que é mais valorizado, então ele desvalorizou também. Além dele ter perdido o valor daquele espaçozinho lá que eu invadi, ele também perdeu um certo valor pelo terreno remanescente. Isso é nos casos de boa fé. E aí, o que é muito criticado pela doutrina é a parte da má fé, que diz o parágrafo único. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o construtor de má fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu-se em proporção à 20ª parte deste, o valor da construção exceder consideravelmente dessa parte, e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. Vejam bem, nesse caso, o Código Civil está reconhecendo o direito desse construtor que de má fé invadiu o terreno alheio. Tá? Ah, mas ele tem que pagar o valor das perdas e danos em 10 vezes. Tá ok, mas isso aí abre margem para um abuso de poder econômico. Se o cara tem muito dinheiro e não faz falta, o cara faz de propósito porque ele precisa daquilo ali e o vizinho não quis vender o terreno. E aí? O Código Civil está protegendo esse construtor de má fé. Tá? É uma crítica que se faz a essa norma do Código Civil, tá? Então vamos lá. Continuando. O artigo 1259 fala basicamente a mesma coisa. Eu vou ler aqui para não passar despercebido que a gente fala do 1259 também aí no slide. Se o construtor estiver de boa fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido e responde por perdas e danos que abranjam o valor da invasão, que a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e da desvalorização da área remanescente, se de má fé, é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro. Ok? Vamos lá. Continuando. Aquisição da propriedade mobiliária. Nesse caso, pessoal, da propriedade mobiliária, não se dá tanta atenção como se dá para propriedade imobiliária.
certo? Embora essa forma de aquisição não possua a mesma importância, é bom a gente analisar também, tá? E aí a primeira forma é a uso capião também, certo? A uso capião também pode ser usada para bens móveis. E aí a gente tem a ordinária, que são 3 anos de posse, com justo título e boa-fé, que é o que está previsto no artigo 1260. Aquele que possui coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. É o exemplo do sujeito que compra um veículo, mas ignora algum defeito existente no ato da transferência, por exemplo. E aí não está devidamente documentado, mas ele tem um justo título e tem boa-fé. Nesse caso, com 3 anos de posse, ele é considerado proprietário. E a gente tem a extraordinária, que aí já aumenta o tempo de posse, está no artigo 1261, que fala que se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião, independentemente de título e boa-fé. É o caso, por exemplo, de um bem roubado. Tá? O cara rouba, com 5 anos de posse, independente de justo título e boa-fé, ele vai se tornar proprietário. Só que é difícil de acontecer. O cara roubou e ainda assim conseguiu a uso capião. É difícil de acontecer, pessoal. Por quê? Porque se vocês forem ver, a uso capião ela tem que ser uma posse contínua e incontestada. É difícil você roubar e ter uma posse incontestada. Um carro, por exemplo, você vai ter logo restrição, você vai fazer BO, enfim. Então não vai ter essa posse incontestada. Então não vai haver uso capião. Tá? A não ser que o cara seja roubado e não vá atrás nunca do bem roubado. Aí tudo bem. Mas isso é difícil de acontecer. Ok? Vamos lá. E aí, só uma observação. O artigo 1262 fala que aplica-se ao uso capião das coisas móveis o disposto nos artigos 1243 e 1244. As regras são parecidas do uso capião de bem imóvel. Ok? E a gente ainda tem outras formas aí de aquisição da propriedade imobiliária. Quais são as outras formas? Ocupação, está no artigo 1263. O que é ocupação? É quando um sujeito se assenhora, toma para si a coisa sem dono ou um bem abandonado. Tá? Desde que tal ocupação não seja proibida por lei. E aí uma observação, tá? Diferença de ocupação para descoberta. Não é a mesma coisa. A gente não pode pretender adquirir a propriedade de uma coisa perdida. Por quê? Porque nesse caso, o dono dessa coisa ainda está procurando a coisa. Ainda há um liame entre o atual proprietário e a coisa. Ele perdeu, mas está procurando. Não é uma coisa abandonada, é uma coisa perdida. A ocupação ocorre em um bem abandonado, sem dono. Tá? Então, quando a coisa é perdida, há alguém que procure. Portanto, de acordo com o Código Civil, quem acha uma coisa tem o dever legal, até decorrente da boa-fé objetiva, de efetuar a devolução. Se não souber de quem é, procurar a autoridade competente. E se não fizer, ela incorre no crime de apropriação indébita de coisa achada. Certo? Que é um crime previsto no Código Penal, artigo 169, inciso 2. Então, a ocupação não é a mesma coisa de descoberta. Tá? A ocupação é quando se você toma para si um bem sem dono, um bem abandonado, ok? Que é difícil acontecer também a ocupação. O que é que diz o artigo? Vamos ler o artigo aqui que trata da ocupação, artigo 1263. Quem se assenhorar de coisa sem dono para logo lhe adquirir a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Okay? Vamos lá, continuando. A gente tem o achado de tesouro também. O que é um achado de tesouro? É algo difícil de ocorrer em nossas vidas, mas não é impossível, né? E os artigos eles são autoexplicativos. O que é que diz o artigo 1264? O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Você tem um terreno e de repente tem enterrado algo de valor.
nesse terreno, tá? Então, se alguém achar isso, ele deve ser dividido entre o proprietário do terreno e quem achar esse tesouro casualmente. Esse tesouro, quando se fala, é algo de valor. E aí, o artigo 1265 diz que o tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário, se for achado por ele, lógico. Ou seja, se eu sou proprietário e eu achei, é totalmente meu o tesouro. Ou em pesquisa que ordenou, ou se você mandou procurar. Vamos cavar aqui, ver se tem alguma coisa, enfim. Certo? Ou então por um terceiro que invadiu o seu terreno sem autorização e achou. Nesses casos, é todo do proprietário. Esse artigo 1266, que fala de aforamento, eu não vou falar por enquanto. Tá? Por quê? Porque a gente ainda vai falar de enfiteuse. Então, para não complicar, a gente depois fala do artigo 1266. A gente tem também como forma de aquisição de bem móvel a tradição. A tradição, ela é a forma mais comum, é a forma negocial. E aí eu comparo a tradição nos bens móveis ao registro do título nos bens imóveis. Por quê? E aí atenção para isso, pessoal. O direito brasileiro, no direito brasileiro, a aquisição da propriedade, tanto mobiliária, né, tanto como imobiliária, ela não deriva apenas do título, ela precisa de uma solenidade. Eu falei isso para vocês quando a gente falou de registro. Então, no caso, vamos lá, no caso do direito imobiliário, quando a gente fala de negócio, né, relação negocial, para você adquirir a propriedade não basta o contrato de compra e venda, você tem que fazer o registro também, ou seja, o contrato de compra e venda, a escritura de compra e venda, ela é o título, é o justo título, mas o registro é a solenidade. No caso dos bens móveis, um contrato de compra e venda, por exemplo, de um veículo, é o título, mas não basta o título, tem que haver a solenidade, que é o quê? É a tradição. Então, o registro está para os bens imóveis, como a tradição está para os bens móveis. Certo? E o que é essa tradição? É a entrega do bem. Tá? É quando você vai lá e recebe o seu veículo. Ocorre a tradição. O alienante, o vendedor, entrega para o adquirente, o comprador. Então esse carro só vai ser do adquirente quando houver a tradição, mesmo que ele já tenha pago. Ok? Isso, inclusive, reverbera em consequências contratuais, em consequências no direito das obrigações, no descumprimento, na deterioração do objeto. Enfim, a gente já viu e falou sobre isso, tanto em direito das obrigações como em direito dos contratos. Tá? Então, essa diferença vai reverberar nisso. Só após a tradição é que muda o proprietário daquele bem imóvel. Certo? Então, vamos lá. O artigo 1267. A tradição é a solenidade exigida para a aquisição da propriedade imóvel. Artigo 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Ou seja, eu posso efetuar o negócio jurídico, o contrato, só que a transferência da propriedade só se dá com a tradição. E qual é a consequência disso? Vou dar um exemplo. Eu negocio com um vendedor a compra de um veículo. Ele é ok, combinado. Eu pago o veículo, a gente assina o contrato de compra e venda, eu pago o veículo. Só que ele só vai me entregar o veículo daqui a uma semana. Se o veículo nessa semana se perder, se acabar, o cara bateu, deu uma perda total, o que é que vai acontecer nesse caso? De acordo com o estudado em direito das obrigações. Nesse caso, se não houve culpa de quem tinha o veículo, quem estava na posse do veículo, no caso o vendedor ainda estava na posse, se nele não teve culpa, se foi um caso fortuito, força maior, nesse caso a obrigação se resolve. E quando a obrigação se resolve, não é simplesmente o comprador ficar no prejuízo. Por quê? Quem fica no prejuízo nesses casos de caso fortuito ou força maior é o proprietário da coisa. Quem é o proprietário da coisa nesse caso? Ainda era
o alienante, o vendedor. Por quê? Porque não houve a tradição. Então, nesse caso, ele tem que devolver o dinheiro. Tá? Se a gente considerasse que a transferência da propriedade ocorreu quando foi pago o valor, quem ficaria no prejuízo seria o comprador. Ok? Então é importante essa diferenciação. A gente tem aí as espécies de tradição. A gente tem a tradição real, tradição ficta e tradição simbólica. Na tradição real é quando a coisa efetivamente é entregue ao adquirente, né? Vai lá, entrega o veículo, o objeto, o aparelho celular, o computador, enfim. Ficta. A transferência fictícia é a que se dá, por exemplo, no constituto possessório, quando o adquirente já possuía a coisa. Tá? Por exemplo, eu alugava um veículo, andava nele já estou na posse, e aí eu resolvo comprar. E o proprietário aceita vender. Nesse caso, é uma tradição ficta, porque eu já estava com o veículo. Certo? Já estava na posse quando comprei. E a gente tem a tradição simbólica, que aí a transferência do bem se opera por meio de um símbolo. A entrega das chaves de um imóvel, por exemplo, ou de um veículo também, a entrega das chaves. O veículo está estacionado ali e você entregou as chaves, enfim. Ok? Nesse caso, a entrega simbólica. A última observação que a gente tem a fazer acerca da tradição é a alienação a non domino. O que é alienação a non domino? É quando é vendido uma coisa da qual a pessoa que está vendendo ela não tem domínio. Ela não pode estar fazendo aquilo. Tá? Ela está vendendo uma coisa a qual ela não tem poderes para isso. Percebam com a leitura desses artigos, vocês vão perceber que a validade da alienação, nesse caso, depende, além da boa-fé do adquirente, a posterior aquisição da propriedade por parte daquele que se apresentava como dono da coisa. Caso não seja adquirida a propriedade, para legitimar essa alienação realizada, a coisa deve retornar ao seu real titular. Vamos ler o artigo e já vou dar um exemplo para ficar mais claro. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa oferecida ao público em leilão ou estabelecimento comercial for transferida em circunstâncias tais que ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. Parágrafo 1º. Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição e não se transfere a propriedade à tradição quando tiver por título um negócio jurídico nulo. O que é que acontece? Qual é a situação aí? A situação é a seguinte. A gente tem o alienante, o vendedor, que vende um bem para o adquirente e esse bem não é do alienante, ele não poderia estar fazendo isso. Mas ele se revestia de proprietário, ou seja, o adquirente agiu de boa fé e tudo indicava que aquele alienante era realmente proprietário daquele quadro, por exemplo, era um leilão, um quadro, e aí ele pagou de boa fé. Nesse caso, em regra, a tradição não transferiria a propriedade ainda seria do verdadeiro proprietário que não fez parte dessa negociação. Mas se o adquirente estava de boa fé e o alienante, que alienou algo que não era seu, comprar do verdadeiro proprietário e pagá-lo, essa alienação a non domino ela passa a ser válida. Ok? É isso que o artigo 1268 e seus parágrafos dizem. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Especificação, outra forma de aquisição. É o modo de aquisição por meio da transformação da matéria-prima
alheia em obra final. Ah, por que matéria-prima alheia? Não pode ser a minha matéria-prima que eu estou transformando em obra final? Aí, nesse caso, não é aquisição de propriedade, porque a propriedade já é sua, você só está mudando a sua natureza. Nesse caso, você está com matéria-prima alheia, desenvolvendo uma obra final, e essa obra final vai ser sua, por especificação. Vamos ler o artigo já já. Já já a gente fala sobre isso. Artigo 1269. Aquele que, trabalhando em matéria-prima em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não puder restituir a forma anterior. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo de um caso para vocês. Um artesão ou um artesão utiliza sem perceber uma argila que não é sua, de um colega, por exemplo, de um vizinho, de uma argila que não é sua, e realiza uma valiosa obra de arte. Nesse caso, o dono da argila não pode chegar e dizer, não, peraí, essa argila era minha, então a obra de arte valiosa agora é minha também. Tá? Não é o que diz o artigo 1269, tá? Ele diz que essa espécie nova é de quem realizou, né, quem trabalhou na matéria-prima, só que ele tem que restituir, né, o valor para o proprietário da matéria-prima, certo? A não ser que o especificador, né, que no caso é o artesão, possa retornar a matéria-prima, né? Tirar essa obra dele e voltar à matéria-prima. Se não for possível, ele indenize a propriedade dele. A indenização, nesse caso, argila. Enfim, ok? Caso difícil de visualizar também. Na verdade, não é difícil de visualizar, é difícil de você enfrentar na prática. A gente tem... Aí percebam, só uma observação final sobre a especificação, que em regra geral, o Código Civil ele contempla o especificador. Ele estabelece um critério de compensação para o dono da matéria-prima. Tá? Mas vamos lá. Confusão, comistão e adjunção. Primeira observação. Para finalizar, né, a gente tem 3 formas pouco comuns de aquisição da propriedade mobiliária. E aí, antes da gente analisar, eu vou fazer 2 observações, tá? Primeira observação. Comissão é a terminologia prevista no Código Civil e está errada. Foi um erro material mesmo. O certo é comistão, que é a terminologia correta. Já já a gente vai ver por quê. Outra observação. Observação 2 aí do slide. A confusão aqui tratada não é a mesma da estudada em direito das obrigações, do artigo 381. A confusão aqui é um modo de aquisição da propriedade móvel. Está previsto no artigo 1272. A confusão que a gente estudou em direito das obrigações é uma forma de extinção das obrigações. Ok? Que é aquela quando a figura do credor e do devedor se confundem, e aí a obrigação é extinta. Ok? Então vamos lá, a gente tem três formas aí. Confusão, comistão, adjunção. A confusão nada mais é do que a mistura de líquidos. Então se você mistura água e vinho, por exemplo. Tá? A comistão é a mistura de sólidos. Areia e sal mineral, mistura para ser feito concreto. E a adjunção é a justa posição de uma coisa a outra. É uma peça de metal fundida acoplada a uma placa de cobre. Certo? Nesses casos, vocês vão perceber, quando lerem os artigos referentes a isso, que as regras trazidas pelo Código Civil acerca da definição de direito sobre as coisas criadas com a mistura de... Porque percebam que a aquisição da propriedade móvel vai ser por quê? Porque você tem o líquido X e o líquido Y que se juntam e tornam um novo líquido. De quem vai ser a propriedade desse novo líquido? Tá? As regras trazidas pelo Código Civil acerca da definição de direito sobre as coisas vai depender muito da boa-fé ou da má-fé do agente.
a gente vai ter muito o princípio maior da eticidade ligado a isso, certo? Se o agente estava de má fé, de boa fé, vai depender disso a propriedade ou não ser dessa pessoa. Vamos lá para o artigo 1272. As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas ou adjuntadas sem o consentimento deles, continuam a pertencer-lhes, sendo possível separá-las sem deterioração. E aí fala, quando é sem consentimento, continuam a pertencer aos diversos donos. Isso, e aí a gente vai por exemplo, 1273. Se a confusão, comissão, não é comissão, é comistão, né? Ou adjunção se operou de má fé, a outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatida a indenização que lhe for devida, ou renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado. Então, normalmente quem vai decidir o que fazer com a coisa, quando a gente tem produtos de proprietários diferentes que se fundem, né? Quem vai decidir normalmente com quem fica é quem está de boa fé. Tá? Essa é uma regra geral até de todo o Código Civil, sempre se olha bastante a boa fé. E para a gente finalizar, certo? A gente viu aí as formas de aquisição da propriedade, tanto a móvel como a imóvel, e agora, para finalizar, a gente vai ver as formas de perda da propriedade. A gente vai ver que é muito simples essas formas de perda da propriedade. Nosso último slide aí da unidade 3. Primeiro, quando a gente pega o artigo 1275, ele diz o seguinte no caput. Além das causas consideradas nesse código, perde-se a propriedade. 2 pontos. Quando ele fala além das causas consideradas nesse código, a gente percebe que o rol do artigo 1275 ele não é exaustivo, tá? Ele não é exaustivo. Existem outras possibilidades de perda da propriedade que não estão no artigo 1275. Ah, mas qual? Por exemplo, a usucapião, que a gente assistiu. Enquanto a usucapião ela é modo de aquisição da propriedade por quem usucapiu, ela é perda da propriedade para o antigo proprietário. Certo? Então, é um exemplo. Mas vamos lá para as formas previstas no artigo 1275. Primeiro, inciso 1, alienação. Transferência da propriedade. Né? Uma compra e venda, por exemplo, o vendedor perde a propriedade em favor do adquirente. 2, renúncia. É um ato formal de abdicação da coisa, como ocorre um ato enunciativo de um imóvel, por exemplo, lavado e registrado em cartório ou mesmo em caso de veículo. Você pode renunciar à propriedade. Como fazer isso? Eu vendi um veículo, por exemplo, e aí o novo proprietário nunca passou para o nome dele, eu dei toda a documentação, não passou, eu não sabia disso. 10 anos depois eu fui ver que o veículo está no meu nome, com várias multas, com IPVA atrasado, enfim, eu posso renunciar à propriedade, tá? Se eu demonstrar que desde há 10 anos não é mais meu, enfim. Certo? Outra forma de perda da propriedade, abandono, é um ato informal, tá? Diferente da renúncia, é um ato informal, é literalmente o abandono da coisa, é quando se abandona a coisa. E aí eu coloquei uma observação que é o artigo 1276, que diz que o imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e que, se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois a propriedade do município ou a do Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. Tá? Só uma observação aí para o caso de abandono. 4, o perecimento da coisa, que é a destruição do bem, ou seja, a perda da propriedade. Quando o bem é destruído, não tem mais que se falar em propriedade, porque sequer tem bem, né? Sequer tem a coisa. E a desapropriação, que é um tema mais estudado no direito administrativo, também é forma de perda da propriedade. Você pode ser desapropriado por interesse público, por exemplo. Quando você tem um terreno e nesse terreno vai passar uma rua, uma avenida, você pode ser desapropriado, é uma forma de perda da propriedade também. Ok? Então essas são as formas. E aí, pessoal, é isso. Essa é a matéria da AV1 de vocês. Unidades 1, 2 e 3.
Peguem o material, estudem, leiam os artigos, qualquer dúvida eu estou à disposição, botem lá no grupo as dúvidas. Se eu não responder, demorar para responder, mandem no feed do Teams, que eu olho. Dificilmente eu não vou responder o do WhatsApp, posso até demorar, mas eu normalmente respondo. Me marquem lá no grupo. Próxima aula, segunda-feira, a gente vai corrigir um exercício que eu vou passar para vocês. Eu acredito que amanhã eu mando o link no grupo de um exercício. Amanhã na quarta-feira, tá? Para quem está vendo essa aula outro dia, enfim, amanhã que eu tô gravando a aula na terça-feira, agora são 8h26 da noite, dia 22 de setembro. Então amanhã, para mim, é no dia 23. Então no dia 23, na quarta, eu vou passar um exercício para vocês e a gente vai corrigir esse exercício questão por questão, item por item, na segunda-feira, tá? Que é a próxima aula, que é dia 28. Tá ok, pessoal? Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo o vídeo. Um abraço para todo mundo.